eu vou linkar duas perguntas, né? Quantas horas de intervenção a criança precisa receber? E se o autismo é uma doença, e se o autismo tem cura? Perfeito. Coloquei tudo num combo só. Um combo só, vamos lá, vamos tentar destrinchar. Bom, o autismo, ao contrário do que as pessoas imaginam, ele é um fenômeno conhecido da psiquiatria pelo menos desde o século XVII. É bem antigo. Pelo menos no século XVII. Através da literatura psiquiátrica, a gente... Sendo que nós não tínhamos um consenso sobre o que era o autismo, né? E esse consenso, ele só foi, na verdade, estabelecido, ele ainda está... Não é que ele está congelado, ele está estacionado, né? A gente está no DSM-5, que é uma ferramenta diagnóstica para psiquiatria, para psicologia, enfim, é um manual, né, de transtornos psicológicos. E ele, do DSM-4 para o DSM-5, você tinha ali vários transtornos, vários acometimentos. Seria esse DSM, é isso? DSM. O que é o DSM? O DSM é o Manual de Transtornos Psicológicos Registrados, mundial, universal. Então, ali é como se fosse... O autismo se enquadra nesse DSM? Sim, o autismo tá... Não, então, o que eu ia dizer é que ele na verdade, já estava presente no 4, sendo que fragmentado, de maneira fragmentada. Então, nós tínhamos antigamente a síndrome de Asperger. Talvez você já tenha ouvido falar. Já ouvi falar. A síndrome de Asperger é o que hoje nós chamamos de autista nível 1 de suporte. Esse diagnóstico ele foi absorvido pela psicologia. Né? Então, desculpa, pelo autismo. Então, o autismo nós poderíamos defini-lo, né, como um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele não é necessariamente uma doença. Existe uma diferença de criteriosa ali, né, de doença para transtorno. Qual que seria, basicamente? É porque você não tem como pegar um modelo médico e transportá-lo para o modelo psicológico através de todos os critérios. Assim, a minha forma ignorante de pensar, né? Transtorno e doença. A doença, entre aspas, você trata com remédio. O transtorno é com acompanhamento. Não sei se faz algum sentido. Seria... assim, ó, a gente poderia dizer... Para tentar entender um pouco, né? Porque eu sei que é complexo. É complexo. Assim, ó, a doença, ela normalmente, ela tem uma causa conhecida, acessível, até pode ser desconhecida também, mas ela tem a ver com isso que você falou. O tratamento é uma forma similar, mas não a mesma. Não a mesma. Então, a gente pega alguns termos da psiquiatria, da medicina, como, por exemplo, o termo trauma. O que é um trauma? Na medicina, a gente chama de trauma... Eu penso que, tipo, trauma é uma pancada, olha, ele sofreu um trauma. É isso. Então, um trauma, uma pancada no braço. Ou seja, um evento único, forte o bastante para causar uma mudança fisiológica no seu braço. Se nós pegarmos esse conceito e aplicarmos dentro da psicologia, eu poderia ter, por exemplo, um evento único, por exemplo, um capotamento de carro, né, um acidente de carro, um evento único, forte o bastante para mudar, só que aí não vai mudar a minha fisiologia, muda o meu comportamento de dirigir, porque agora eu tenho medo. Então, um evento único que gerou um impacto... Isso que eu ia te falar. Então, o trauma ele atinge tanto o externo quanto o interno, quanto o comportamento. Do ponto de vista da psicologia, sim. Totalmente. Então, por isso que é complicado a gente pegar nomenclaturas que advêm da medicina e tentar aplicá-las de maneira 100% correspondente. Eu não estou dizendo que nós não podemos fazer isso. Nós podemos. Mas o analista do comportamento, ele está sempre muito mais preocupado com a descrição da função do comportamento. O que isso quer dizer? A gente costuma fazer uma distinção entre topografia e função. A topografia é a forma como o comportamento se apresenta, né? Então, se eu bebo um copo d'água, isso aqui foi a
a topografia observada. Vai ficar aí no vídeo, vocês vão... Observei que você pegou perfeito. Né? Uhum. Só que a função, no caso a função desse ato aqui foi exemplificar. Uhum. Mas normalmente a função é para remover e afastar a sede. Então a função... Ação e reação. A função de um comportamento, ela pode caminhar numa direção oposta da topografia. Mesmo que a topografia diga uma coisa, a função normalmente diz outra. O analista do comportamento, ele está preocupado sempre na função. Então, para a gente, do ponto de vista topográfico, diagnóstico, é importante. Quando você fala topográfico, só para a pessoa entender, isso aqui não tem... Excelente. Você já viu quando você está passando num terreno baldio, tem um cara com um tripézinho assim, sim, e ele está olhando naquela... Sim. Ele é o topógrafo. Certo. É o profissional que ele está medindo as ondulações do terreno, profundidade, ou seja, ele tá mapeando, desenhando a forma do terreno. Topografia quer dizer forma. Mapeamento. Perfeito. Mapeamento. Diz para o pessoal entender que... Não, excelente. Né? Muito pertinente. Já a função... ela é uma coisa um pouquinho mais escondida, que a gente precisa de uma ferramenta, que é a análise funcional, né, que os analistas de comportamento são obcecados por isso, para a gente entender por que... Eu sempre tive essa curiosidade. Por que as pessoas fazem o que fazem, como fazem e quando fazem? As pessoas falam, Matheus, olha, eu percebi o autismo do meu filho cedo, mas eu levei no médico, falou que tem que esperar até os 4 anos para ter diagnóstico. Muito bem... complicado. Nossa, isso é... Então, eles pegam esses bebês e eles estão usando o óculos, né? E através do rastreamento, por isso que é eye tracking, ou seja, é o rastreamento visual. Através do rastreamento visual, eles ficam exibindo imagens. E tem câmeras aqui... Tem câmeras acopladas. Filmando o olhinho deles para ver... Filmam o movimento reticular, né? Da retina. Se eles acompanham a imagem... Quando são mostrados rostos humanos... Os bebês autistas tendem a... Desviar o olho? Exatamente. Literalmente. Literalmente. Eles olham normalmente para outras partes. Olham para o nariz, olham para a orelha, olham para a barba. Eles não mapeiam o todo. Ele vê uma dificuldade. Aí existem controvérsias nos estudos. Né? Uns dizem que é uma dificuldade do processamento sensorial, outros dizem que é simplesmente um afastamento social que... do ponto de vista da análise do comportamento faz muito sentido, porque olhar propõe comunicação, né, Nes? Olhar propõe comunicação. Já viu quando você tá andando na rua, tá eu e você vindo assim, a gente não se conhece, aí eu olho pra você, você olha pra mim, um bate a cabeça pro outro. Isso acontece. O olho com o outro, é automático. A gente fala, bom dia. A comunicação não verbal, é verdade. E então eles evitam olhar nos olhos. Exato, a gente percebe isso nos bebês. E aí, muito cedo, a gente já começa a entrar com a intervenção, e aí eu já vou respondendo a sua pergunta, sobre intervenção precoce. Matheus, quantas horas? Na década de 80, quando começaram esses estudos com o Dr. Ivar Lovaes, nós achávamos que quanto mais, melhor. Quanto mais horas de intervenção, melhor. Só que isso não é bem assim. Então, a gente tem, por exemplo, ali o Lucas, que é um rapaz alto. Né? Ser alto é bom para jogar basquete, por exemplo. Mas quanto mais, melhor? Não. O cara vai ter 2,40 m, 2,30 m... Vai ter trabalho. Vai ter trabalho, vai ser trabalho. Então, existe uma relação, uma equalização. Uma equalização, exatamente. Eu até encaminhei um estudo do Clintwell de 2015, se eu não me engano. Nesse estudo, foram comparados, né, crianças que faziam intervenção intensiva e precoce, ok? Com uma carga horária de 15 a 20 horas por semana. A intervenção é quando o assistente terapêutico, como eu fui, como eu hoje treino pessoas para serem assistentes terapêuticos, ficam diretamente com a criança treinando cada uma das habilidades que ela não aprendeu sozinha. Por que ela não aprendeu sozinha? Porque os autistas... Ela não processa essa... Não, na verdade processam, só que a forma de aprender é diferente. O analista do comportamento, ele precisa encontrar a forma específica daquele sujeito a aprender.